O vento uivava entre os pinheiros ancestrais das montanhas de ferro, carregando consigo o cheiro de neve recém-caída e algo mais antigo, o perfume de sangue de lobo que marcava as fronteiras da Alcateia do Norte. Era a noite da lua de sangue, quando as 3 luas se alinhavam no céu e tingiam a terra de vermelho, e Isadora sabia que sua decisão naquela noite mudaria o destino de todos. Ela estava diante da grande pedra do conselho, uma rocha negra polida por 1000 anos de cerimônias, onde os anciãos da Alcateia se reuniam para decidir os destinos. Seu vestido de peles de lobo cinza balançava ao vento, revelando a marca de lua crescente em seu ombro, o símbolo de que ela era a escolhida, destinada a ser a companheira do rei Alfa, Isadora, filha de Gregórios, último da linhagem dos caçadores da lua. A voz do ancião Magnus ecoou pela clareira, grave como o trovão distante. Você está diante de nós para anunciar sua decisão. O rei Alfa Constantin aguarda sua resposta a 3 ciclos lunares. Recusará o vínculo sagrado que os deuses lobos destinaram para você? O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra. 50 pares de olhos dourados a observavam. Lobisomens de todas as idades, alguns em forma humana, outros já transformados, com pelos prateados brilhando sob a luz vermelha das 3 luas. Isadora podia sentir a tensão no ar, densa como a névoa que subia do vale. Recuso. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava, cortando o silêncio como uma lâmina de prata. Um rosnado coletivo percorreu a multidão. Alguns lobisomens começaram a se transformar involuntariamente, seus corpos tremendo com a agitação. O ancião Magnus levantou sua mão nodosa, e o silêncio retornou, embora tenso. Você compreende as consequências? Magnus perguntou, seus olhos cor de âmbar fixos nela. Rejeitar um rei Alfa não é apenas quebrar uma tradição. É desafiar o próprio tecido que mantém nossa Alcateia unida. Constantin é o mais forte entre nós, aquele que nos protegeu contra as Alcateias do Sul e os caçadores de prata. Eu compreendo, Isadora respondeu, erguendo o queixo. E mesmo assim, escolho outro caminho. E que caminho seria esse? A voz veio de trás dela, profunda e perigosa como o rosnado de um urso. Constantin emergiu das sombras, e mesmo em forma humana, ele era imponente. 2 metros de músculos sólidos, cabelos negros como a noite sem lua, e olhos que brilhavam com um dourado sobrenatural. Cicatrizes de batalhas antigas marcavam seus braços nus, cada uma história de sobrevivência e domínio. Ele se aproximou dela com passos medidos, predatórios. O cheiro dele, pinho, almíscar e algo selvagem, envolveu Isadora, fazendo seu lobo interior gemer. A atração era inegável. Era como se cada célula de seu corpo reconhecesse nele o parceiro perfeito. Mas ela apertou os punhos e manteve sua postura. Escolho Thomas, ela disse, e o nome humano soou estranho naquele lugar, no meio de tantos nomes antigos e poderosos. O rugido de Constantin fez os pássaros voarem das árvores em pânico. Seu corpo começou a tremer, pelos brotando em suas costas, mas ele se controlou com esforço visível. Um humano? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você trocaria o rei da Alcateia do Norte por um mortal frágil e sem pelo? Um homem que não pode sentir a lua em seu sangue? Que não pode correr livre pelas montanhas? Que não pode protegê-la quando os inimigos vierem? Thomas me conhece. Isadora respondeu, sua voz tremendo apenas um pouco. Ele vê Isadora, a mulher, não apenas a escolhida, não apenas um útero para gerar filhotes fortes. Ele me ama pelo que sou, não pelo que eu represento para a Alcateia. Amor? Constantin riu, mas era um som amargo. Você fala de amor como se fosse algo maior que o destino, maior que o vínculo sagrado inscrito nas estrelas quando você nasceu? Sua marca de lua crescente corresponde à minha marca de lua cheia. Somos 2 lados da mesma moeda cósmica. E você jogaria isso fora por sentimentos infantis por um humano? Magnus interferiu, sua voz cansada. Constantin, as antigas leis nos dão o direito de escolha, mesmo para os escolhidos. Se Isadora rejeita o vínculo, você deve aceitar. As antigas leis foram escritas quando éramos fortes. Constantin retrucou, virando-se para o ancião. Quando tínhamos centenas de lobisomens, não apenas 50 almas lutando para sobreviver ao inverno. Cada decisão agora afeta nossa sobrevivência. E ela escolhe enfraquecer a Alcateia por capricho. Não é capricho. Isadora deu um passo à frente, enfrentando Constantin diretamente. Ela era pequena comparada a ele, mas havia fogo em seus olhos verdes.
É minha vida, meu coração. Vivi 22 invernos sendo preparada para este momento, sendo moldada para ser sua rainha perfeita. Aprendi a lutar, a caçar, a liderar, mas nunca me perguntaram o que eu queria. Thomas foi o primeiro a me perguntar sobre meus sonhos, meus medos, o primeiro a me ver como algo além de um símbolo. E onde está esse Thomas corajoso? Constantin olhou ao redor teatralmente. Por que ele não está aqui para reivindicar o que supostamente conquistou? Tem medo de enfrentar a Alcateia? Ele está me esperando, Isadora disse suavemente. No vale abaixo, na antiga capela de pedra. Vamos nos casar ao amanhecer, pela tradição humana. Um silêncio chocado caiu sobre a assembleia. Casar-se fora da Alcateia, sem a bênção dos anciãos, era quase inédito. Então você já decidiu tudo, Magnus disse, e havia tristeza em sua voz antiga. Isadora, filha de meu velho amigo Gregórios, devo avisá-la. Se você deixar este círculo esta noite, estará escolhendo o exílio. Não poderá retornar à Alcateia. Seus filhos, se houver algum, não serão reconhecidos como nossos. Você perderá sua proteção, seu lar, sua família. Lágrimas brilharam nos olhos de Isadora, mas ela piscou para afastá-las. Eu sei, mas não posso viver uma mentira. Não posso me vincular a alguém que nunca amei, por mais nobre ou poderoso que seja. Constantin merece alguém que o escolha de verdade, não alguém forçada pelo destino. Destino não é força. É dádiva, Constantin disse. E pela primeira vez havia algo além de raiva em sua voz. Quase parecia dor, mas vejo que você não compreende isso. Vá, então, corra para seu humano. Case-se com ele em sua capela de pedra morta. Mas saiba que está cometendo o maior erro de sua vida. Ele se virou, seu corpo tenso, e começou a se transformar. Ossos estalaram e se reformaram. Pele se cobriu de pelos negros como a noite, e em segundos, um lobo gigantesco estava diante dela, 2 vezes o tamanho de um lobo normal, com olhos dourados que queimavam de emoção contida. Constantin uivou, um som que ecoou pelas montanhas e fez a própria terra tremer. Era um uivo de perda, de fúria, de promessa. Então, ele se lançou na floresta, desaparecendo entre as árvores. Um por um, os outros lobisomens o seguiram, alguns transformados, outros ainda humanos, até que apenas Magnus permaneceu com Isadora. Seu pai teria se orgulhado de sua coragem, o ancião disse suavemente, colocando uma mão em seu ombro. Mesmo que não concordasse com sua escolha, ele também era um que seguia seu coração. Foi assim que morreu, protegendo aqueles que amava, mesmo quando a sabedoria dizia para recuar. Eu o decepciono? Isadora perguntou, sua voz pequena. Não, criança. Eu temo por você. O mundo é cruel para aqueles que não se encaixam em nenhum lugar, nem completamente humanos, nem completamente da Alcateia. E há forças em movimento que você não conhece, sombras se reunindo no sul. Mas, ele suspirou, talvez seja verdade que o velho deve dar lugar ao novo, que tradições rígidas devem se curvar ou quebrar. Ele pressionou algo frio em sua mão, um pequeno amuleto de prata em forma de lua. Isto pertenceu à sua mãe. Ela também foi escolhida, e também amou seu pai contra todas as expectativas, pois ele não era o pretendente que os anciãos desejavam, mas eles fizeram funcionar. Que isso lhe traga proteção e sabedoria. Isadora fechou os dedos em torno do amuleto, sentindo seu peso reconfortante. Obrigada, Magnus, por tudo. Vá agora, antes que a lua alcance seu zênite. Isadora, ele assegurou quando ela começou a se afastar. Se precisar de nós, se as coisas ficarem ruins, você sempre terá um lar aqui. Eu defenderei isso, não importa o que os outros digam. Com um último olhar para a grande pedra do conselho, para a clareira onde havia passado tantos momentos de sua vida, Isadora correu para a floresta. Seus pés conheciam cada raiz, cada pedra do caminho que levava ao vale. Ela não se transformou, não esta noite. Esta noite, ela queria descer como uma mulher, não como um lobo. A lua vermelha a seguia através das copas das árvores, lançando sombras estranhas. Alguma coisa dentro dela sussurrava que estava cometendo um erro terrível, que estava rasgando uma parte de si mesma que nunca poderia ser reparada. Mas então, ela pensou em Thomas, seus olhos azuis gentis, suas mãos calejadas de carpinteiro, o jeito como ele ria quando ela contava histórias da Alcateia, sem medo ou repulsa, apenas fascinação e amor. Eles haviam se conhecido no mercado da Vila Humana,
6 luas atrás. Ela tinha ido disfarçada, comprar ervas que não cresciam nas montanhas, e ele estava vendendo móveis que havia feito. Suas mãos criavam beleza da madeira morta, dando nova vida às árvores caídas. Havia algo sobre essa habilidade que a tocou, a capacidade de transformar, de criar, sem magia, apenas com habilidade e paciência. Haviam conversado, e conversa se tornou caminhada, e caminhada se tornou encontros secretos. Thomas sabia o que ela era. Ela havia mostrado sua transformação numa noite, e ele havia ficado maravilhado, não aterrorizado. Ele tocou seu pelo de lobo com reverência, como se ela fosse algo precioso. Você é perfeita, ele havia sussurrado, em qualquer forma. E agora ela estava deixando tudo para trás por ele. Era loucura? Provavelmente, mas sentia-se como a única escolha verdadeira que já havia feito. A floresta se abriu e Isadora viu a vila abaixo, pequenas luzes de velas e tochas cintilando na escuridão. E lá, na borda da vila, a antiga capela de pedra, com sua torre solitária apontando para as 3 luas vermelhas. Thomas estava esperando na porta, sua figura alta e magra recortada contra a luz de dentro. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Isadora se apertar. Você veio, ele disse, correndo para encontrá-la, pegando suas mãos. Eu estava com medo de que mudasse de ideia, que eles a convencessem a ficar. Nunca, Isadora disse, e o beijou, sentindo a humanidade dele, a fragilidade e a força ao mesmo tempo. Ele cheirava a serragem e pão fresco e lar. Sou sua, Thomas, até o fim de meus dias. E eu sou seu, ele respondeu, tocando seu rosto com ternura. Vamos começar nossa vida juntos. Longe da política da alcateia, longe dos medos da vila. Só nós 2, construindo algo novo. Eles entraram na capela de mãos dadas, e o velho padre estava esperando, bocejando, mas sorrindo. Era meio da noite, uma hora estranha para um casamento, mas Thomas havia pago bem por sua discrição. Do lado de fora, nas sombras da floresta, olhos dourados observavam. Constantin estava lá, ainda em forma de lobo, testemunhando a traição de seu destino. Ele rosnou baixinho, mas não atacou. Não esta noite. Mas seu uivo se juntou ao vento, carregando uma promessa. Isto não acabou, Isadora. Você cometerá um erro, e quando isso acontecer, eu estarei esperando. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 2. A Lua de Mel. Amaldiçoada. 3 dias haviam se passado desde o casamento. 3 dias de uma felicidade que Isadora nunca havia experimentado antes. Ela e Thomas alugaram uma pequena cabana nas Colinas Verdes, a meio caminho entre as Montanhas de Ferro e a Vila Humana. Um lugar neutro, onde ela não era nem da alcateia, nem completamente humana, mas simplesmente a esposa de Thomas. A cabana era simples, mas aconchegante. Thomas havia trazido alguns de seus móveis. Uma cama que ele havia esculpido com padrões de folhas e vinhas. Uma mesa robusta, cadeiras confortáveis. Isadora trouxe poucas coisas da alcateia. Algumas roupas, o amuleto de sua mãe e uma antiga faca de prata que havia pertencido a seu pai. É estranho, Thomas disse numa manhã, enquanto preparavam o café da manhã juntos. Ele estava cortando pão enquanto ela preparava ovos de uma galinha que mantinham no pequeno galinheiro ao lado da cabana. Eu sempre pensei que amar alguém tão diferente seria complicado, mas isto parece tão natural, como se fôssemos feitos um para o outro. Isadora sorriu, virando-se para beijá-lo. Talvez existam diferentes tipos de destino, não apenas o que é escrito nas estrelas, mas o que escolhemos criar com nossas próprias mãos. Uma filosofia profunda para tão cedo pela manhã. Thomas riu, puxando-a para um abraço. Mas eu gosto disso. Gosto de como você vê o mundo, Isadora. Metade mística, metade prática. Eles comeram juntos, sentados à mesa que dava vista para as colinas ondulantes. A primavera estava chegando, e flores silvestres começavam a pintar a paisagem de roxo e amarelo. Era tão pacífico, tão diferente da intensidade constante da vida na alcateia, onde cada decisão era pesada com o peso da sobrevivência do grupo. Preciso ir à vila hoje, Thomas disse enquanto limpavam os pratos. O mercador Gisler encomendou um armário, e preciso das medidas exatas. Você quer vir comigo? Isadora hesitou.
A vila ainda a deixava desconfortável. Os humanos olhavam para ela com desconfiança, podendo sentir que havia algo diferente nela, mesmo quando não conseguiam identificar o que. Acho que vou ficar aqui, ela disse. Talvez caçar algo para o jantar. Tenho visto coelhos perto do riacho. Thomas franziu a testa. Você tem certeza? Não gosto de deixá-la sozinha por muito tempo. Sou uma lobisomem, Thomas. Ela lembrou-lhe gentilmente. Posso cuidar de mim mesma melhor que a maioria dos guerreiros humanos. Eu sei. Ele segurou suas mãos. Mas me preocupo mesmo assim. É trabalho de um marido, você sabe? Ela o beijou na testa. Vá, faça seu trabalho. Estarei aqui quando voltar, com um belo jantar preparado. Thomas partiu 1 hora depois, seu saco de ferramentas de carpinteiro nas costas. Isadora o observou descer a colina em direção à vila, seu coração quente de contentamento. Isto era felicidade, ela decidiu. Momentos simples, amor tranquilo, liberdade de escolher seu próprio caminho. Ela decidiu esperar até mais tarde para caçar. Por agora, havia roupas para lavar no riacho. Pegou uma cesta e caminhou pelo caminho familiar até a água corrente, cantarolando uma antiga canção da alcateia que sua mãe costumava cantar. O riacho era bonito nesta época do ano. Água clara correndo sobre pedras lisas, pequenos peixes prateados nadando nas partes mais profundas. Isadora se ajoelhou na margem e começou a lavar, deixando a água fria correr por suas mãos. Foi quando sentiu o cheiro. Seu corpo congelou, todos os instintos de lobo disparando alarmes. Era um cheiro que ela conhecia tão intimamente quanto o seu próprio. Pinho, almíscar e poder selvagem. Constantin. Bonita cena doméstica. Sua voz veio de trás dela, profunda e perigosa. A poderosa Isadora, a escolhida da Alcateia do Norte, lavando roupas como uma camponesa comum. Ela se virou lentamente. Constantin estava na borda da clareira, encostado em uma árvore com braços cruzados. Ele estava vestido para viajar. Botas de couro, calças escuras, uma camisa simples que fazia pouco para esconder seus músculos. Mas eram seus olhos que a prenderam, dourados e intensos, queimando com emoções que ela não conseguia decifrar completamente. O que você está fazendo aqui? Isadora se levantou, sua mão indo instintivamente para a faca em seu cinto. Você realmente acha que eu ficaria nas montanhas enquanto minha companheira destinada brinca de humana? Constantin empurrou-se da árvore e caminhou em direção a ela, com aquela graça predatória que todos os alfas possuíam. Vim ver este novo mundo que você escolheu, este marido humano que vale mais que um rei. Constantin, por favor, Isadora disse, mantendo sua voz firme. Eu fiz minha escolha. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Aceitar? Ele riu, mas era um som amargo. Isadora, você não compreende. Não se trata apenas de aceitar. Nosso vínculo, você pode tê-lo rejeitado, mas ele ainda existe. Posso sentir você, mesmo à distância. Seu coração batendo, seu medo agora, sua felicidade nos últimos dias. É como uma agulha constante em minha mente. Ele estava perto agora, tão perto que ela podia ver os reflexos dourados em seus olhos. E você sabe o que é pior? Ele continuou, sua voz baixa e intensa. Posso sentir que você não é completamente feliz. Há uma parte de você que sente falta da alcateia, que sente falta da corrida sob a lua cheia, que sente falta de ser quem você realmente é. Isso não é verdade, Isadora protestou, mas sua voz falhou um pouco. Não? Constantin inclinou a cabeça. Quando foi a última vez que você se transformou, Isadora? Quando foi a última vez que deixou seu lobo correr livre? 3 dias? 4? Você está se reprimindo, negando metade de sua natureza para caber no mundo dele. Eu me transformo quando preciso, ela disse defensivamente. Precisa? Constantin deu um passo mais perto, e ela podia sentir o calor dele, o poder que emanava de seu corpo. Lobisomens não se transformam apenas quando precisam. Nós ansiamos por isso. É quem somos. E você está se matando lentamente, sufocando seu lobo interior para não assustar seu marido humano frágil. Thomas não tem medo de mim, Isadora disse. Ele me viu transformada. Ele me aceita completamente. Aceitar é diferente de compreender, Constantin argumentou. Ele pode aceitar que você é uma lobisomem, mas ele nunca entenderá o que isso significa. Nunca sentirá a lua chamando seu sangue. Nunca correrá ao seu lado em forma de lobo, caçando juntos, uivando juntos. Ele é humano, Isadora. E por mais que você tente, você não é.
Suas palavras acertaram em cheio porque havia verdade nelas. Isadora havia evitado se transformar desde o casamento, com medo de que o lobo dentro dela despertasse outras coisas, o chamado da alcateia, o vínculo com Constantin, a selvageria que Thomas nunca poderia verdadeiramente compartilhar. "Por que você está aqui?" ela perguntou novamente, desta vez com voz cansada. "Só para me dizer que cometi um erro? Para esfregar sal na ferida?" "Não", Constantin disse, e sua voz amoleceu. "Vim porque não posso ficar longe. O vínculo é forte demais. E vim para oferecer uma chance." Ele estendeu a mão. "Volte comigo. Agora, hoje, anulamos o casamento humano." Ele disse a palavra com desprezo. "E fazemos o ritual correto. O vínculo de companheiros sob a lua cheia. Você se tornará minha rainha, como deveria ser. Governaremos a alcateia juntos. Protegeremos nosso povo. Teremos filhotes fortes que continuarão nossa linhagem." "E Thomas?" Isadora perguntou suavemente. "Esquece dele. Ele é um momento na sua vida, não um destino. Em 50 anos, quando você ainda for jovem e forte, ele estará velho e fraco, se ainda estiver vivo. Em 100 anos, ele será poeira, e você ainda estará aqui, sozinha, sem alcateia, sem família. É isso que você quer?" Isadora olhou para a mão estendida de Constantin. Seria tão fácil aceitá-la, voltar para a certeza da alcateia, para a clareza de propósito, para a força de saber exatamente onde ela se encaixava no mundo. Constantin era magnífico. Um líder nato, forte, capaz. E sim, parte dela ainda respondia a ele no nível mais primitivo. Mas então ela pensou em Thomas. Em como ele a fazia rir. Em como ele a ouvia, realmente ouvia, quando ela falava. Em como ele construía coisas bonitas com suas mãos. Não por instinto ou magia, mas por escolha e amor. Em como ele a fazia sentir segura, não porque era forte o suficiente para protegê-la, mas porque confiava nela para proteger a si mesma. "Não", ela disse, baixando os olhos. "Minha resposta é não, Constantin. Hoje, amanhã, sempre. Sinto muito, mas eu escolhi Thomas, e essa escolha significa alguma coisa para mim. Significa tudo." A expressão de Constantin endureceu, a ternura em seus olhos se transformando em algo mais perigoso. "Grande erro", ele rosnou, e pela primeira vez, ela viu verdadeira raiva flamejando em seu rosto. "Você comete o maior erro de sua vida, Isadora. E quando tudo desmoronar, e vai desmoronar, não venha chorar para mim pedindo para voltar." Ele se virou para ir embora, mas parou, olhando para ela por cima do ombro. "A lua cheia vem em 7 dias. Seu lobo não conseguirá ficar contido muito mais tempo. O que você vai fazer quando a transformação for forçada sobre você? Quando você perder o controle e seu precioso Thomas ver o monstro que você realmente pode ser?" Antes que ela pudesse responder, ele se transformou em um borrão de movimento. Ossos quebraram e se reformaram. Pelo negro brotou. E então, um lobo gigantesco estava correndo de volta para as montanhas, seu uivo de frustração ecoando pelas colinas. Isadora caiu de joelhos, tremendo. Parte dela, a parte lobo, queria correr atrás dele, aceitar o vínculo, voltar para casa, mas ela apertou o amuleto de sua mãe e se lembrou. Casa não era um lugar, era uma escolha, e ela havia escolhido Thomas. Mas enquanto caminhava de volta para a cabana, as palavras de Constantin ecoavam em sua mente. A lua cheia, 7 dias, e ela não havia se transformado em 3 dias, reprimindo seu lobo com tanta força que podia sentir a pressão crescendo dentro dela, como água atrás de uma represa. O que aconteceria quando a represa quebrasse? Parte 3. Sombras do passado. Aquela noite, quando Thomas voltou da vila, encontrou Isadora estranhamente quieta. Ela havia preparado um ensopado de coelho, como prometido, mas mal tocou em sua própria comida, mexendo-a distraidamente com a colher. "Aconteceu alguma coisa?" Thomas perguntou, pousando sua mão sobre a dela. "Você está diferente desde que cheguei." Isadora hesitou. Parte dela queria contar sobre a visita de Constantin, mas outra parte, a parte que queria manter este novo mundo seguro e separado do velho, resistia. "Só estou cansada." Ela mentiu, forçando um sorriso. "Cacei o dia todo. Estou ficando fora de forma com toda esta vida doméstica." Thomas riu, mas havia preocupação em seus olhos azuis. "Você sabe que não precisa fingir para mim, certo? Se está sentindo falta da alcateia, se arrepende de ter saído, podemos conversar sobre isso." "Não me arrependo."
Isadora disse rapidamente. E isso era verdade. Ela não se arrependia, mas Constantin havia plantado sementes de dúvida, e elas estavam crescendo em sua mente como ervas daninhas. É só complicado. Ser duas coisas ao mesmo tempo, lobo e humana. Às vezes não sei como equilibrar. Então não equilibre, Thomas disse simplesmente. Seja ambas. Transforme-se quando precisar. Corra pelas colinas. Eu não vou a lugar nenhum, Isadora. Não tenho medo de você. Suas palavras eram gentis, mas Isadora podia ouvir a ignorância inocente nelas. Ele não sabia o que era realmente uma transformação de lua cheia, não a escolha controlada que ela havia mostrado a ele, mas a transformação forçada, selvagem, quando o lobo assumia completamente e a mente humana recuava. E se eu perder o controle? Ela perguntou baixinho. E se, durante a lua cheia, meu lobo assumir e eu não me lembrar de você, não me importar com você? E se eu te machucá-lo? Thomas se levantou e rodeou a mesa, ajoelhando-se ao lado dela e pegando suas mãos. Então nós garantiremos que isso não aconteça. Você pode ficar lá fora, nas colinas, durante a lua cheia. Eu entendo, Isadora. Você tem necessidades que eu não posso satisfazer porque sou humano. Mas isso não significa que não possamos fazer isso funcionar. O amor encontra um caminho. Ela se inclinou e o beijou, grata por sua aceitação, mesmo que uma parte dela soubesse que ele não compreendia verdadeiramente. Como poderia? A lua cheia para um lobisomem não era apenas uma transformação física. Era uma sede, uma fome, um chamado tão profundo quanto o próprio sangue. Naquela noite, deitada ao lado de Thomas na cama que ele havia feito, Isadora não conseguia dormir. Através da janela, ela podia ver a lua, crescente agora, crescendo em direção à plenitude que viria em 6 dias. Seu lobo interior se agitava, inquieto, ansioso por ser libertado. Ela escorregou da cama silenciosamente, sem acordar Thomas, e saiu para a noite. O ar estava frio em sua pele, mas revigorante. Ela caminhou até o limite da floresta, onde as luzes da cabana não alcançavam. Você está lutando contra si mesma. A voz veio das sombras, mas desta vez não era Constantin. Era uma mulher, sua voz musical e antiga. Isadora virou-se e viu uma figura emergindo das árvores. Era uma anciã que ela reconheceu. Mirena, a curandeira da alcateia. Uma mulher que havia vivido mais de 200 anos e carregava sabedoria em cada ruga de seu rosto. Mirena, Isadora sussurrou. O que você está fazendo aqui? Vim verificar você, criança. Mirena disse, aproximando-se. Ela era pequena e curvada, mas havia força em seus movimentos. Seus cabelos eram brancos como neve de inverno, seus olhos de um cinza nebuloso. Constantin voltou para as montanhas como um touro ferido, quebrando árvores e assustando a caça. Magnus me pediu para vir, para ver se você estava bem. Estou bem, Isadora disse automaticamente. Mentiras? Mirena disse sem rodeios. Posso sentir seu lobo de aqui, criança. Ele está faminto, desesperado para sair. Você está se sufocando, e isso não terminará bem. O que eu deveria fazer? Isadora perguntou, e ouviu o desespero em sua própria voz. Constantin disse que preciso escolher, mas não quero escolher. Quero Thomas, mas não quero perder quem eu sou. Mirena suspirou e gesticulou para uma pedra próxima. Ambas se sentaram, olhando para as estrelas. Você sabe por que há tão poucas uniões entre lobisomens e humanos? Mirena perguntou. Não, é porque é contra as leis, Isadora respondeu. Não, Mirena balançou a cabeça. As leis vieram depois. A razão real é que é quase impossível fazer funcionar. Lobisomens vivem vidas longas. 200, 300 anos se tivermos sorte. Humanos têm apenas uma fração disso. Vemos nossos companheiros humanos envelhecerem e morrerem enquanto permanecemos jovens. É uma dor particular. Observar o tempo roubar aquele que amamos enquanto somos impotentes para detê-lo. Ela pausou, olhando para Isadora. Mas isso não é o único desafio. A verdadeira questão é o lobo. Nossa natureza não é uma maldição ou uma bênção. É simplesmente quem somos. E o lobo precisa correr livre, precisa caçar, precisa se conectar com outros de sua espécie. Reprimir isso, negá-lo, é negar metade de sua alma. E uma alma dividida contra si mesma não pode ficar completa por muito tempo. Então você está dizendo que cometi um erro? Isadora perguntou, lágrimas ameaçando transbordar. Não. Mirena colocou uma mão nodosa no braço de Isadora.
Estou dizendo que você tem uma jornada difícil pela frente, mas difícil não significa impossível. Houve alguns através dos séculos que fizeram funcionar. Lobisomens que se casaram com humanos e encontraram um equilíbrio. Como? Sendo honestos. Com seus parceiros, com suas alcateias, com eles mesmos. Mirena explicou. Você não pode esconder quem você é, nem mesmo das partes que Thomas acha bonitas, mas não compreende totalmente. Quando a lua cheia vier, você precisa se transformar, precisa correr, precisa caçar. E se Thomas realmente a ama, ele apoiará isso, mesmo que não possa participar disso. Isadora absorveu essas palavras, sentindo algo se assentar em seu peito. E a alcateia? Eles nunca me aceitarão de volta agora. Magnus te aceitaria, Mirena disse. E talvez alguns outros. Constantin, ele precisa de tempo. Seu orgulho está ferido, e o vínculo o puxa em direção a você, como maré à lua. Mas ele é jovem. Apenas 60 anos. Ele aprenderá. Mirena se levantou, preparando-se para partir. Uma última coisa, criança. Há rumores vindos do sul. A alcateia das sombras está se movendo para o norte, e seu alfa, Davorin, é conhecido por seu ódio a humanos. Se ele descobrir sobre você e Thomas, pode usar isso como desculpa para atacar nosso território. Seja cuidadosa. Mantenha os olhos abertos. Com essas palavras assustadoras, Mirena se transformou em uma loba cinza pequena e desapareceu na floresta, deixando Isadora sozinha com seus pensamentos e o luar crescente. Quando ela voltou para a cama, Thomas estava acordado, olhando para ela com preocupação. Onde você estava? Caminhando, ela disse. E então, lembrando das palavras de Mirena, acrescentou. Precisamos conversar sobre a lua cheia que vem, sobre o que significa realmente. E então, nas horas antes do amanhecer, Isadora contou a ele tudo, sobre o vínculo com Constantin que pulsava em suas veias, sobre a fome que vinha com a transformação de lua cheia, sobre os perigos que os seguiam simplesmente por amarem um ao outro. Thomas ouviu tudo, suas expressões mudando de surpresa para preocupação para finalmente determinação. Nós vamos superar isso, ele disse quando ela terminou. Juntos, você e eu. Talvez não seja o caminho que as alcateias aprovam, ou que as vilas entendem, mas é nosso caminho, e vale a pena lutar por ele. Isadora se aconchegou contra ele, sentindo lágrimas de alívio descerem por seu rosto. Talvez Mirena estivesse certa. Talvez a honestidade fosse a chave. Talvez, apenas talvez, o amor pudesse encontrar um caminho através de impossibilidades. Mas enquanto o sol nascia sobre as colinas verdes, lançando luz dourada sobre a paisagem, nenhum deles viu as sombras que observavam da floresta. Lobos com olhos vermelhos e pelos escuros como carvão, marcados com símbolos antigos de morte. A alcateia das sombras havia chegado. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 4. A tempestade se aproxima. Os dias seguintes passaram em uma estranha mistura de felicidade e tensão. Durante o dia, Isadora e Thomas trabalhavam juntos, construindo sua vida. Ela aprendeu a cozinhar pratos humanos. Ele aprendeu sobre as ervas que ela coletava para chás e medicamentos. Eles riam juntos, faziam planos para o futuro, falavam sobre talvez expandir a cabana, conseguir algumas cabras. Mas à noite, Isadora sentia o peso da lua crescendo mais pesado em seu sangue. Estava a apenas 3 dias da plenitude, e seu lobo interior pressionava contra seus limites como um animal engaiolado. Suas garras apareciam involuntariamente às vezes. Seus olhos brilhavam dourado quando ela estava com raiva ou excitada. Seus sentidos aguçavam até que ela podia ouvir o coração de Thomas batendo através das paredes. Thomas, para seu crédito, não recuou. Ele a segurava quando ela tremia com a necessidade de se transformar. Ele a lembrava de respirar quando seus instintos gritavam para ela caçar. Ele estava ali, sólido e constante, uma âncora contra a maré que ameaçava arrastá-la. Mas havia algo mais. Um cheiro que Isadora pegava às vezes no vento, estranho e familiar ao mesmo tempo. Lobos, mas não da alcateia do norte. Algo mais escuro, tingido com o aroma de fumaça e sangue velho. No terceiro dia antes da lua cheia, Thomas foi para a vila novamente, desta vez para entregar o armário acabado a Gisler
e coletar seu pagamento. Isadora decidiu acompanhá-lo até a metade do caminho antes de virar para caçar nas colinas do leste. Você tem certeza de que está bem sozinha? Thomas perguntou enquanto se separavam na encruzilhada. Sim, Isadora sorriu, embora pudesse sentir seus dentes começando a alongar. A lua, mesmo oculta pela luz do dia, a chamava. Preciso caçar, Thomas. Preciso deixar meu lobo correr um pouco, ou vou enlouquecer. Então corra. Ele beijou sua testa. Apenas volte para mim, está bem? Sempre volte para mim. Sempre, ela prometeu. Isadora esperou até que Thomas estivesse fora de vista, antes de se permitir a transformação. Foi um alívio imenso, como tirar roupas apertadas demais. Ossos mudaram, pelos brotaram, e então ela estava correndo em 4 patas, um lobo cinza prateado com olhos verdes que brilhavam de vida. O mundo em forma de lobo era diferente, mais rico. Ela podia cheirar cada animal que havia passado pelo caminho nas últimas horas. Podia ouvir o zumbido de insetos na grama, o farfalhar de um rato no mato. Podia sentir a terra sob suas patas, cada pedra, cada raiz. Ela correu, simplesmente correu, deixando a alegria da velocidade e da liberdade preencherem-na. Este era quem ela era, não apenas a mulher que amava Thomas, mas também o lobo que precisava da floresta e da caça. Ambos eram verdadeiros. Ambos eram ela. Isadora rastreou um veado até um vale estreito, seus instintos assumindo, enquanto ela se movia em silêncio entre as árvores. O veado era velho, começando a mancar, uma presa perfeita. Ela estava prestes a saltar, quando um rosnado a interrompeu. Virando-se, viu 3 lobos emergindo das árvores. Eles eram maiores que o normal, cobertos de pelos pretos como carvão, e seus olhos brilhavam vermelho sangue. Símbolos estavam marcados em seus flancos, runas antigas de morte e dor. A alcateia das sombras. Isadora rosnou de volta, seu pelo se eriçando. Ela era uma boa lutadora, treinada desde jovem, mas 3 contra 1 eram péssimas probabilidades, especialmente contra lobos das sombras, conhecidos por sua brutalidade. O lobo à frente, o maior dos 3, mudou para a forma humana. Era um homem alto e magro, com cabelos negros raspados nas laterais e uma barba pontuda. Cicatrizes rituais cobriam seu peito nu, formando padrões que faziam os olhos doerem ao olhar. Isadora da Alcateia do Norte, ele disse, sua voz rouca como pedra se esfregando. Ou devo dizer Isadora, a traidora, aquela que rejeitou seu destino, cuspiu em seu alfa e fodeu-se com um humano. Isadora se transformou de volta para a forma humana, ficando nua, mas impassível. E você é? Ela perguntou, mantendo sua voz firme. Hadek, ele respondeu, seus olhos vermelhos a percorrendo de uma forma que a fez querer cobrir-se. Segundo de Davorim, alfa da Alcateia das Sombras. Temos observado você, pequena traidora, observando você, brincar de humana com seu maridinho mortal. O que você quer? Isadora perguntou, seus músculos tensos, pronta para lutar ou correr. Davorim está curioso. Hadek caminhou mais perto, circundando-a como um predador. Os outros 2 lobos permaneceram em forma animal, bloqueando possíveis rotas de fuga. Você vê, estamos em guerra com a Alcateia do Norte há muito tempo. Disputas territoriais, velhas rixas de sangue, você conhece a história. E então ouvimos este rumor delicioso, que a escolhida de Constantin o rejeitou por um humano frágil. Ele riu, um som áspero e desagradável. Davorim viu uma oportunidade. Se matarmos seu marido humano, Constantin ficará grato. Talvez grato o suficiente para nos oferecer território, ou pelo menos parar de defender os postos avançados do leste tão ferozmente. E se matarmos você também, bem, seria um presente adicional para ele. Constantin nunca faria um acordo com você. Isadora cuspiu. Ele é muitas coisas, mas não um traidor. Talvez não conscientemente. Hadek concordou. Mas e se não for um acordo? E se for apenas coincidência? Humanos são frágeis. Acidentes acontecem. Um lobo selvagem ataca uma cabana, mata o carpinteiro, e quando sua viúva lobisomem vem correndo para casa em luto, bem, Constantin estará lá para consolá-la, para lembrá-la de onde ela realmente pertence. Horror se espalhou pelo peito de Isadora. Se você toca Thomas, eu... Você o quê? Hadek sorriu, mostrando dentes afiados demais.
Você lutará contra nós? Você é boa, Isadora. Já ouvi as histórias, mas não é boa o suficiente para vencer 3 de nós. E há mais de nós na floresta. Davorin trouxe 20 guerreiros para o norte. Mesmo que você nos vencesse, não poderia vencer todos. Ele se inclinou mais perto, seu hálito quente em seu rosto. Aqui está o que vai acontecer. Você vai correr para sua cabana agora. Vai pegar seu marido humano e fugir. Longe, para terras onde nem a Alcateia do Norte, nem a Alcateia das Sombras reivindiquem território. E se você for esperta, nunca mais voltará. E se eu não for? Isadora perguntou, embora soubesse a resposta. Então Thomas morre. Você provavelmente morre. E tudo isso terá sido por nada. Radek se afastou, gesticulando para seus companheiros. Você tem até a lua cheia, 2 dias. Depois disso, começamos a caçar. E somos muito, muito bons em caçar. Eles se transformaram de volta em forma de lobo e desapareceram na floresta, deixando Isadora tremendo de raiva e medo. Ela se transformou rapidamente e correu de volta para a cabana mais rápido que já havia corrido em sua vida. Thomas ainda não havia retornado quando ela chegou, o que lhe deu tempo para se vestir e tentar acalmar seu coração acelerado. Mas quando ele finalmente apareceu, sorrindo e carregando um saco cheio de moedas de seu pagamento, ela não conseguiu fingir que estava tudo bem. Isadora, o que aconteceu? Ele perguntou imediatamente, vendo sua expressão. Ela contou a ele tudo, sobre Radek, sobre a Alcateia das Sombras, sobre a ameaça. Enquanto falava, viu o rosto de Thomas passar de preocupação para determinação sombria. Então temos que fugir, ele disse simplesmente quando ela terminou. Thomas, não é tão simples. Se fugirmos, seremos caçados para sempre. A Alcateia das Sombras é implacável. E se ficarmos, estamos em perigo. Se pedirmos ajuda à Alcateia do Norte, Constantin terá que entrar em guerra direta, e pessoas morrerão. Então, o que fazemos? Thomas a segurou pelos ombros. Diga-me, Isadora, o que fazemos? Ela olhou para ele, para este homem que havia escolhido, que a amava apesar de tudo, e sabia que havia apenas uma resposta. Lutamos, ela disse calmamente, mas não sozinhos. Preciso ir até Constantin. Preciso contar-lhe sobre a Alcateia das Sombras, e convencê-lo a agir, não por mim, mas porque Davorin cruzou para o território do norte. Isto é uma invasão, e Constantin não pode deixá-la passar. E se ele me culpar? Thomas perguntou. E se ele disser que isso é culpa sua por ter me escolhido? Então, eu o lembrarei de que um alfa protege todo o seu território, não apenas as partes que ele gosta, Isadora disse. E talvez seja a hora de construir pontes em vez de queimá-las. Magnus estava certo. O velho tem que dar lugar ao novo. Talvez seja tempo de os lobisomens e humanos pararem de viver em mundos separados. Thomas a puxou para um abraço, e ela se aconchegou em sua força. Quando você vai? Ele perguntou contra seu cabelo. Amanhã ao amanhecer, ela disse. A lua cheia é em 2 dias. Se eu puder chegar a Constantin antes disso, talvez ele mobilize guerreiros. Talvez possamos terminar isto antes que realmente comece. Eu vou com você. Thomas começou, mas Isadora balançou a cabeça. Não, você precisa ir para a vila, para o salão do conselho. Fale com o líder, o magistrado Horen. Conte a ele que há lobos perigosos na floresta. Faça com que a vila aumente suas patrulhas. Mantenha as pessoas seguras. Se a Alcateia das Sombras decidir atacar, eles não vão discriminar entre alvos lobisomens e humanos. Isadora, por favor. Ela olhou para ele, deixando-o ver seu medo. Por favor, Thomas. Preciso saber que você está seguro. Que se algo acontecer comigo, você terá a proteção da vila. Prometa-me. Eu prometo, ele disse finalmente. Mas você também tem que prometer. Prometa que voltará para mim, que não vai se sacrificar por mim ou pela Alcateia, ou por algum sentido nobre de dever. Prometa que vai lutar para sobreviver, para voltar aqui, para esta cabana, para mim. Eu prometo, Isadora sussurrou, e selou com um beijo. Eles passaram aquela noite acordados, segurando um ao outro, memorizando cada toque, cada respiração, como se pudesse ser a última vez. E quando o amanhecer chegou, pintando o céu de rosa e dourado, Isadora se transformou mais uma vez. Desta vez, quando ela correu para as montanhas, Thomas ficou na porta da cabana, observando até que ela fosse apenas um pontinho prateado contra a paisagem verde. Seu coração estava pesado, mas sua mandíbula estava firme. Ele tinha suas próprias batalhas para lutar. Parte 5.
O Conselho de Guerra. A jornada até o território da Alcateia do Norte levou Isadora até o meio-dia. Ela correu sem parar, suas patas comendo à distância, seus pulmões queimando, mas seu lobo não se importando. A urgência a pressionava. 2 dias até a lua cheia, 2 dias até que Radek e seus companheiros começassem sua caça. Quando ela alcançou a grande pedra do conselho, o sol estava alto no céu. A clareira estava vazia, mas Isadora podia sentir olhos sobre ela das árvores circundantes, sentinelas, observando quem se aproximava. Ela se transformou de volta para a forma humana e ficou nua no centro da clareira, vulnerável, mas orgulhosa. Sou Isadora, filha de Gregórios, ela gritou, sua voz ecoando. Vim com informações sobre invasores em nosso território, trago aviso de guerra. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, Magnus emergiu das árvores, seu rosto velho franzido de preocupação. Atrás dele, outros membros da Alcateia apareceram, incluindo Constantin. O rei Alfa parecia como se não tivesse dormido desde a última vez que ela o viu. Havia sombras escuras sob seus olhos dourados, e uma tensão em sua mandíbula que falava de raiva mal controlada. Mas quando ele falou, sua voz estava calma. Você ousa voltar aqui depois de nos rejeitar? Ele perguntou. Não vim por mim, Isadora respondeu. Vim pela Alcateia. A Alcateia das Sombras está em nosso território. 20 guerreiros, liderados por Radek, segundo de Davorin. Eles planejam atacar assentamentos humanos e me usar como desculpa para provocar guerra. Isso fez Constantin pausar. Ele trocou olhares com Magnus. Tem certeza disso? Magnus perguntou. Conheci Radek pessoalmente há 2 dias. Ele me ameaçou diretamente. Isadora relatou toda a conversa palavra por palavra. Quando ela terminou, um silêncio pesado havia caído sobre a assembleia. Isto é ousado, mesmo para Davorin, disse uma voz. Era Sorina, a guerreira alfa que comandava os combatentes orientais da Alcateia. Ela era uma mulher feroz, coberta de cicatrizes, com cabelos ruivos trançados para trás. Ele está nos testando, vendo se o tumulto sobre Isadora nos enfraqueceu. E nós nos enfraquecemos, Constantin disse, sua voz amarga. Uma Alcateia dividida é uma Alcateia fraca. Davorin sente sangue na água. Ele finalmente olhou diretamente para Isadora. E você lidera os tubarões direto para nós. Mais uma vez, suas escolhas nos colocam em perigo. Minhas escolhas? Isadora sentiu raiva borbulhando. Constantin, eu não pedi para ser a escolhida. Não pedi por este vínculo. E certamente não convidei a Alcateia das Sombras para nosso território. Eles vieram por causa de fraqueza que já existia. Velhas guerras que nunca terminamos. Feridas que nunca saramos. Feridas que você tornou piores. Ele retrucou. Chega! A voz de Magnus trovejou, surpreendentemente forte para alguém tão velho. Ambos vocês. Parem com isso. Constantin. Isadora trouxe aviso. Seja grato por isso, não hostil. Isadora. Você escolheu deixar a Alcateia. Não pode esperar que tudo seja como antes. Ele virou-se para a assembleia. Temos decisões a tomar. 20 guerreiros das sombras é uma força significativa. Nós temos... Quantos agora, Sorina? 35 guerreiros capazes. Sorina respondeu. Mais 6 estão patrulhando as fronteiras do oeste. Levaria 2 dias para chamá-los de volta. E a lua cheia está em 2 dias. Constantin murmurou. Quando nosso foco estará na transformação, não na guerra. Davorin escolheu seu tempo sabiamente. Ele ataca quando estamos em nosso momento mais vulnerável. Então precisamos atacar primeiro, Sorina sugeriu. Encontre o acampamento das sombras e os elimine antes da lua cheia. Com que números? Constantin perguntou. 20 contra 29, assumindo que deixemos nossos jovens e velhos desprotegidos. E você conhece guerreiros das sombras. Eles são treinados desde filhotes para matar. Vale cada um deles por 2 dos nossos. Então, o que você sugere? Sorina perguntou. Nos esconder? Esperar que eles ataquem primeiro? Não. Uma nova voz falou. E Isadora virou-se para ver Mirena emergindo de trás de uma árvore. Fazemos algo que não fizemos em 100 anos. Algo que nosso orgulho tem nos impedido de fazer. O quê? Constantin perguntou, franzindo a testa. Pedimos ajuda. Mirena disse simplesmente. Aos humanos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se todos houvessem parado de respirar ao mesmo tempo. Você ficou louca, velha? Sorina finalmente disse. Humanos, eles mal podem lidar com lobos comuns.
O que eles fariam contra lobisomens das sombras? Morrerão, Constantin disse friamente. Morrerão rapidamente e inutilmente. Talvez, Mirena concordou. Ou talvez não. Humanos têm algo que nós não temos. Eles têm números. Eles têm ferramentas. Lanças, armadilhas, armas de prata. E mais importante, se as sombras planejam atacar assentamentos humanos de qualquer forma, os humanos já estão nesta guerra, quer saibam ou não. Magnus esfregou seu queixo pensativamente. Há sabedoria nisso. E Isadora... Seu marido está na Vila Humana, não está? Sim, Isadora confirmou, seu coração acelerando. Eu o enviei para alertar o magistrado sobre os lobos perigosos na floresta. Então já plantamos as sementes, Magnus disse. A questão é, podemos realmente fazer isso? Lobisomens e humanos lutando lado a lado. Nossos ancestrais tentaram uma vez, há séculos. Terminou. Mal. Tudo termina mal até que funcione, Mirena disse. E estes são tempos desesperados. Constantin estava silencioso, seu rosto uma máscara enquanto pensava. Finalmente ele falou. Se fizermos isso, se realmente buscarmos ajuda humana, mudamos tudo. Não há volta depois. Nosso segredo, que lobisomens existem, que caminhamos entre eles, estará exposto. Alguns humanos já sabem, mas isto tornaria oficial, irrevogável. Talvez seja a hora, Magnus disse calmamente. Nos escondemos por tanto tempo, mantendo fronteiras entre nós e eles, mas fronteiras não nos mantêm seguros. Apenas nos mantêm sozinhos. Constantin olhou para Isadora, e algo mudou em seus olhos. Não era aceitação exatamente, mas talvez... respeito? Você faria isto? Ele perguntou. Você serviria como ponte entre nossa alcateia e seu marido humano? Você convenceria os humanos a lutar conosco? Sim, Isadora respondeu sem hesitação. Se isso salva vidas, se isso para Davorin, então sim, eu o farei. Maquis, então aqui está o que proponho. Constantin se virou para a assembleia, e Isadora viu o verdadeiro alfa surgir, o líder que havia guiado sua alcateia através de tantos invernos difíceis. Isadora vai para a Vila Humana. Ela traz representantes, o magistrado, seus melhores guerreiros, para a clareira neutra entre nossos territórios, a grama verde. Lá, fazemos conselho, humanos e lobisomens, juntos, planejamos nossa defesa. Ele pausou, seu olhar varrendo o grupo. Mas sejamos claros, esta não é uma aliança de iguais, não ainda, é uma necessidade. Depois, quando a Alcateia das Sombras for derrotada, reavaliamos, mas por agora, sobrevivência vem antes de orgulho. Sorina bufou, mas assentiu. Outros na assembleia murmuraram, acordo. Magnus sorriu ligeiramente, como se estivesse vendo algo há muito esperado finalmente acontecer. Então está decidido, o ancião disse. Isadora, você vai para a vila agora. Traga os humanos amanhã ao meio-dia para a grama verde. Sorina, você leva guerreiros para rastrear o acampamento das sombras, mas não engaje, apenas observe e relate. Constantin, você prepara nossas defesas aqui. Se as sombras atacarem diretamente, queremos estar prontos. E quanto a mim? Mirena perguntou, um brilho travesso em seus olhos antigos. Você prepara remédios para os feridos, Magnus disse, porque haverá feridos antes de isto terminar. A assembleia começou a se dispersar, cada lobo indo para suas tarefas. Isadora estava prestes a partir, quando Constantin a chamou. Isadora, espere. Ela parou, virando-se para enfrentá-lo. Eles ficaram a alguns metros de distância, o peso de tudo não dito pendurado entre eles. Você é corajosa, Constantin disse finalmente. Estúpida, talvez, mas corajosa. E, sinto muito, pelo que disse na última vez. Você não cometeu um erro. Você fez uma escolha, e eu deveria ter respeitado isso. Constantin, deixe-me terminar. Ele ergueu uma mão. O vínculo ainda está lá. Ainda posso sentir você, como uma canção na borda de minha audição. E não vai embora. Mas talvez possa ser diferente. Não como amantes, mas como aliados. Como amigos. Até. Ele estendeu sua mão. Uma oferta de paz. Podemos tentar isso? Isadora pegou sua mão, sentindo a força nela, a conexão que eles compartilhavam que ia além de escolha. Podemos tentar. Ela concordou. Constantin assentiu, soltou sua mão e virou-se para ir. Mas ele olhou para trás uma vez. E Isadora, mantenha seu marido humano seguro. Se ele é importante para você, então ele é importante para a Alcateia agora. Isto é estranho para mim.
Mas estou tentando ser melhor. Menos rei, mais pessoa. Com isso, ele se foi, deixando Isadora sozinha na clareira com sensações turbulentas em seu peito. Esperança, medo, determinação, tudo misturado junto. Ela se transformou e começou a correr de volta para a vila, sabendo que a parte mais difícil ainda estava por vir, convencer humanos a lutar ao lado de monstros. Mas enquanto corria, ela não viu as sombras que haviam observado toda a reunião de um desfiladeiro distante. Radek estava lá, em forma humana, com uma luneta primitiva observando através do vidro. Então, ele murmurou para o lobo ao seu lado. Eles buscam aliados humanos. Que previsível. O outro lobo rosnou uma pergunta. Não, Radek sorriu. Deixe-os tentar. Deixe-os se reunirem, humanos e lobisomens juntos em um só lugar. Será um massacre mais fácil quando atacarmos. Tu 2 pedras mortas com um só golpe. Seu riso ecoou pelas colinas enquanto ele se transformava e corria de volta para levar a notícia a Davorin. A peça estava montada. A lua cheia se aproximava. E sangue seria derramado. Parte 6. A aliança improvável. Isadora chegou à vila ao anoitecer, exausta de tanto correr, mas com propósito ardendo em seu peito. Ela se transformou na borda da floresta, onde havia escondido roupas reservas alguns dias antes, e entrou na vila em forma humana. A vila de Berdam era pequena, talvez 200 almas, cercada por uma paliçada de madeira que tinha visto dias melhores. As ruas eram de terra batida, ladeadas por casas de madeira e pedra com telhados de palha. Um salão maior no centro servia como lugar de reunião, mercado e tribunal quando necessário. Foi lá que Isadora encontrou Thomas, sentado a uma mesa longa com um grupo de homens, que ela reconheceu como o conselho da vila. O magistrado Horen estava no centro, um homem gordo de meia-idade com uma barba castanha salpicada de grisalho e olhos desconfiados. Ao seu lado estavam Werner, o ferreiro e capitão da milícia, e Piotr, o dono da taverna que também servia como algo como um prefeito informal. Thomas se levantou quando a viu, alívio inundando seu rosto. Isadora, graças a Deus. Ela foi direto até ele, abraçando-o brevemente antes de virar-se para enfrentar os homens na mesa. Você contou a eles? Ela perguntou. Contei, Thomas confirmou. Sobre os lobos perigosos na floresta, sobre a ameaça. Mas eles têm perguntas. Claro que temos perguntas. Horen se levantou, sua cadeira rangendo sob seu peso. Seu marido vem aqui com histórias sobre lobos gigantes nas colinas. Lobos inteligentes que planejam atacar. Lobos que... O que foi que você disse, Thomas? Que falam e fazem planos. Porque eles fazem. Isadora disse antes que Thomas pudesse responder. Ela deu um passo à frente, erguendo o queixo. Magistrado Horen, vocês conhecem meu nome, mas não me conhecem realmente. Então vou ser honesta com vocês, porque não temos tempo para meias verdades. Ela deixou seus olhos brilharem dourados, apenas por um segundo, e viu os homens recuarem. Sou uma lobisomem. Nasci e cresci nas Montanhas de Ferro com a Alcateia do Norte. A outra Alcateia, a Alcateia das Sombras, que veio ao nosso território com guerra em seus corações. Eles planejam atacar esta vila, matar quantos puderem, e usar o caos para enfraquecer minha antiga Alcateia. Silêncio. Os homens a encararam, e ela viu medo, descrença e, nos olhos de Werner, cálculo frio. Prove. Werner disse simplesmente. Ele era um homem grande, todo músculos de trabalhar o ferro, com braços grossos como troncos de árvore. Prove que você é o que diz ser. Werner, Thomas começou, mas Isadora colocou uma mão em seu braço. Não, ele está certo, ela disse. Palavras são apenas vento. Precisam ver. Ela caminhou até o centro do salão, onde havia espaço. Os homens recuaram instintivamente, formando um círculo em torno dela. Isto vai assustar vocês, Isadora avisou. Mas não vou machucá-los. Vocês têm minha palavra. Então ela se transformou. Foi mais rápido desta vez, mais suave. Ela havia se transformado tantas vezes hoje que seu corpo estava acostumado. Ossos reorganizados, pelos brotaram de sua pele, e em 15 segundos, uma loba cinza prateada estava no lugar da mulher. Ela foi maior que um lobo normal, chegando à altura do peito na maioria dos homens. Seus olhos, ainda verdes mesmo em forma animal, estudaram os rostos ao redor, lendo suas reações. Horen havia caído de volta em sua cadeira, o rosto pálido. Piotr fez o sinal para afastar o mal. Werner, para seu crédito,
Ficou firme, embora sua mão tivesse ido para o martelo em seu cinto. Apenas Thomas estava calmo, até sorrindo ligeiramente. Acreditem nela agora? Ele perguntou. Isadora se transformou de volta, permanecendo nua por um momento antes de Thomas rapidamente jogar seu manto sobre ela. Ela o puxou ao redor de si, protegendo sua modéstia. Como... há quanto tempo? Horen gaguejou. Sempre estivemos aqui. Isadora disse calmamente. Nas montanhas, nas florestas, tentando viver nossas vidas, como vocês tentam viver as suas. A maioria dos lobisomens não quer guerra com humanos. Nós nos mantemos afastados. Vocês se mantêm afastados. E todos sobrevivem. Mas estas sombras... Werner disse, sua voz áspera. Elas querem guerra? Sim, Isadora confirmou. Seu alfa, Davorin, odeia humanos. Vê vocês como pragas infectando o mundo. E ele vê esta vila como um alvo suculento, não defendida, vulnerável. Ele atacará na lua cheia, quando meu povo estiver distraído com nossas próprias transformações. E o que você quer de nós? Piotr perguntou, encontrando sua voz. Por que nos avisar? Por que não simplesmente deixar que nos matem e ter um problema a menos? Porque metade do meu sangue é humano. Isadora mentiu, optando por uma simplificação que eles entenderiam. Porque eu amo um humano. E porque, apesar de todas as nossas diferenças, não somos tão diferentes assim. Todos queremos viver, criar famílias, proteger aqueles que amamos. As sombras ameaçam tudo isso. Ela se inclinou sobre a mesa, olhando cada homem nos olhos. Amanhã ao meio-dia, há uma reunião no campo de grama verde, entre aqui e as montanhas. Constantin, o rei alfa da Alcateia do Norte, estará lá. Ele quer fazer um plano. Lobisomens e humanos juntos, defendendo este território de um inimigo comum. Você espera que lutemos ao lado do seu tipo? Horen disse, e havia nojo em sua voz. Monstros que mudam de forma? Criaturas das trevas? Espero que sejam espertos o suficiente para reconhecer quando precisam de ajuda. Isadora respondeu, deixando o aço entrar em sua voz. Seu povo tem... o quê? 20 homens capazes de segurar uma arma? 25 no máximo? A Alcateia das Sombras tem 20 guerreiros, cada um valendo 3 de seus melhores soldados em velocidade, força e fúria. Sem nós, vocês todos morrerão. Com nós, vocês têm uma chance. Ela está certa, Werner disse, surpreendendo a todos. Ele se virou para Horen. Magistrado, eu luto em cada festival, treino nossa milícia. Conheço os homens desta vila. São bravos, mas não são guerreiros. Metade nunca matou nada maior que um javali. Se estas lobisomens das sombras realmente atacarem, seremos massacrados. Então o que você sugere? Horen exigiu. Vamos para a reunião. Werner disse. Ouvimos o que este Constantin tem a dizer. Fazemos perguntas. E então decidimos. Mas pelo menos ouvimos. Isadora sentiu gratidão em direção ao ferreiro. Ele era prático, não deixando medo ou preconceito nublarem seu julgamento. Piotr finalmente assentiu com a cabeça. Concordo com Werner. Não podemos nos dar ao luxo de ser orgulhosos, não quando nossas crianças e esposas estão em risco. Horen olhou entre os 2 homens, então para Isadora e Thomas, e finalmente suspirou. Muito bem, iremos à sua reunião. Mas se isto é uma armadilha, se estes lobisomens atacarem, eles não atacarão. Isadora prometeu. Você tem minha palavra, e a palavra de Thomas. Nossa vida contra as suas. Um bom compromisso. Horen murmurou. Muito bem. Reunimos os homens ao amanhecer. Marchamos para este campo de grama verde. E que Deus nos ajude, porque estamos fazendo acordo com demônios. Não demônios. Thomas falou pela primeira vez desde a transformação de Isadora. Apenas diferentes, mas ainda pessoas, ainda capazes de escolher entre bem e mal, certo e errado. Ele olhou para Isadora com amor tão óbvio que até Horen pareceu ligeiramente tocado. Eu confiaria em Isadora com minha vida, Thomas continuou. E ela está arriscando tudo para proteger esta vila. Isso deve significar algo. Significa algo, Werner concordou. Significa que ela tem honra. E honra é honra. Não importa que forma você tome. Com os arranjos feitos, a reunião se dispersou. Thomas e Isadora saíram para a noite, caminhando pelas ruas da vila de mãos dadas. Você foi incrível lá, Thomas disse calmamente. Estava aterrorizado. Isadora admitiu. Transformar-se na frente deles poderia ter dado tão errado. Eles poderiam ter me atacado, tentado me matar, mas não atacaram.
Thomas apontou. Porque no fundo, as pessoas reconhecem coragem e verdade quando a veem. Eles caminharam até a borda da vila, onde podiam ver as montanhas ao longe, silhuetas escuras contra o céu noturno. A lua estava quase cheia agora. Um globo gigante dourado subindo no horizonte. Amanhã, Isadora sussurrou. Amanhã, ou damos o primeiro passo em direção a algo novo, ou tudo desmorona. Então faremos funcionar. Thomas a puxou para perto. Juntos, como sempre. Mas enquanto ficavam ali, observando a lua, nenhum deles viu os olhos vermelhos observando da floresta. A alcateia das sombras sabia onde estavam, sabia o que planejavam. E Davorin estava rindo. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. A transformação viria esta noite, querendo ela ou não. Mas primeiro, a reunião. 20 homens da vila marcharam para a grama verde ao meio-dia, Werner os liderando, com Horen e Piotr logo atrás. Eles carregavam armas simples, lanças, machados, alguns arcos. Não era um exército impressionante, mas havia determinação em seus rostos. Thomas caminhou ao lado de Isadora, sua presença um conforto constante. Ele havia trazido sua melhor faca de carpinteiro, embora ambos soubessem que seria inútil em uma luta real, mas era o pensamento que contava. Grama verde era um campo largo entre duas colinas, coberto de grama alta que balançava no vento. Era território neutro, reivindicado nem por lobisomens nem por humanos. Terra sagrada antiga onde, segundo as lendas, as duas raças haviam se encontrado em paz séculos atrás. Quando chegaram, Constantin já estava lá com seus guerreiros. 15 lobisomens em forma humana, vestidos para a batalha com couro e peles, armas de osso e pedra penduradas em cintos. Constantin estava no centro, imponente e autoritário, com Magnus e Sorina flanqueando-o. Os dois grupos pararam a 30 metros de distância, medindo um ao outro através do campo. É uma armadilha, um dos homens da vila sussurrou nervosamente. Quieto. Werner sibilou de volta. Isadora deu um passo à frente, posicionando-se entre os dois grupos. Constantin, rei alfa da Alcateia do Norte, ela chamou formalmente. Trago representantes da vila de Berdam, como prometido. E eu os recebo, Constantin respondeu, sua voz carregando autoridade. Ele caminhou para frente, parando a poucos metros de Isadora. Magistrado Horen, eu presumo? Horen deu um passo hesitante à frente. Sim. E você é o... Rei Lobisomem? Alfa. Constantin corrigiu. Lidero a Alcateia do Norte, como meu pai antes de mim, e seu pai antes dele. Protegemos estas montanhas por 200 anos, mantendo paz com seu povo ao permanecermos ocultos, ao não interferirmos em seus assuntos. Então, por que mudar isso agora? Piotr perguntou. Porque inimigos vêm que não discriminam entre nossas raças. Magnus respondeu, caminhando para se juntar a Constantin. A Alcateia das Sombras deseja controlar todo este território. Eles matarão tanto lobisomens quanto humanos para consegui-lo. Ah, e vocês querem que lutemos por vocês, Werner disse. E não era uma pergunta. Não, Constantin disse, surpreendendo a todos. Queremos que lutem por vocês mesmos. Apenas sugerimos que façamos isso juntos em vez de separados e fracos. Ele gesticulou para Sorina, que desenrolou um pedaço de couro tratado com um mapa desenhado nele. Nossas patrulhas encontraram o acampamento das sombras aqui. Ela apontou para uma área na representação das colinas ao sul. Cerca de 5 quilômetros de sua vila. 7 do nosso assentamento principal. É uma posição estratégica. Eles podem atacar qualquer um de nós com facilidade. Quantos? Werner perguntou, se aproximando para ver melhor o mapa. Isadora notou que ele não recuou quando esteve perto de Sorina, embora ela fosse claramente perigosa. 20, talvez 22, Sorina respondeu. Todos guerreiros experientes. Eles têm experiência que nossos jovens carecem. Então, como podemos vencer? Oren perguntou, sua voz fraca. Números e estratégia, Constantin disse. Vocês têm 20 homens. Nós temos 29 guerreiros. Juntos. Quase 49 contra seus 22. Probabilidades melhores. Ainda não são boas probabilidades se eles são tão perigosos quanto você diz, observou Werner. Por isso precisamos ser mais espertos, Mirena disse, aparecendo do nada como era seu costume. Os homens da vila saltaram, mas ela apenas sorriu.
Lobisomens das sombras são fortes, mas arrogantes. Eles esperam que lutemos da maneira tradicional, fúria contra fúria, garra contra garra. Mas se usarmos táticas humanas, armadilhas, emboscadas, armas à distância, podemos igualar as condições. Werner estava pensando, seus olhos se movendo sobre o mapa. Se são tão guerreiros experientes, eles terão sentinelas, patrulhas. Não podemos simplesmente marchar até lá. Não, Constantin concordou. Mas hoje à noite é a lua cheia. As sombras saberão que estaremos distraídos. Pode ser quando planejam atacar. Então os atacamos primeiro, Werner disse. Durante a lua cheia, quando eles menos esperam. Durante a lua cheia, meu povo estará transformado, Constantin apontou. Dificilmente capazes de planejamento estratégico. O lobo assume, tornamo-nos mais selvagens. Mas também mais fortes, não é? Werner olhou entre Constantin e Isadora. Mais rápidos? Mais mortais? Sim, Isadora confirmou. A transformação de lua cheia é a mais poderosa, mas também a mais difícil de controlar. Então aqui está o que proponho. Werner se virou para seu próprio grupo. Vocês, lobisomens, se transformam como devem. Mas fazem isso perto do acampamento das sombras. E nós, humanos, montamos armadilhas em torno dele. Fossos com estacas, armadilhas de laço, olha o que podemos inflamar. Criamos caos e confusão. E então vocês atacam, deixando seus lobos guiá-los direto ao coração do acampamento inimigo. Silêncio enquanto todos absorviam o plano. Então, para surpresa de Isadora, Constantin começou a sorrir. É louco, ele disse. Completamente louco. Sorina concordou. Pode funcionar. Magnus concluiu. E havia aprovação em seus olhos antigos. À próxima hora, os dois grupos trabalharam juntos, refinando o plano. Werner mostrou expertise surpreendente em táticas militares. Aparentemente, ele havia servido como soldado em sua juventude antes de se estabelecer como ferreiro. Sorina contribuiu com conhecimento sobre os padrões de patrulha das sombras e seus pontos fracos. Constantin designou 5 de seus lobisomens mais jovens para ajudar os humanos a preparar as armadilhas, sob a supervisão de Thomas, que tinha habilidades em trabalhar com madeira e corda. O resto dos guerreiros lobisomens descansaria e se prepararia para a transformação iminente. Uma coisa a mais, Horen disse quando estavam prestes a se dispersar. Se sobrevivermos a isto, o que acontece depois? Entre nossos povos? Constantin e Magnus trocaram olhares. Honestamente, não sabemos, Constantin admitiu. Isto é, sem precedentes nos tempos modernos. Mas talvez seja a hora de parar de viver em mundos separados. Talvez, como Isadora e Thomas mostraram, existam pontes que podem ser construídas. Não espere que todos na vila aceitem isso facilmente, Horen avisou. Há muito medo, muita superstição, e há muito orgulho entre meu povo, Constantin respondeu. Muitos que veem humanos como fracos, indignos de respeito. Mas talvez ambos os lados precisem aprender. Talvez esta batalha seja apenas o começo de algo maior. Werner estendeu sua mão, grande e calejada do trabalho na forja. Então lutemos juntos hoje à noite. E amanhã... Bem, amanhã veremos o que sobrevive. Constantin olhou para a mão por um longo momento. Então, lentamente, ele a pegou. O aperto foi firme, respeitoso. O aperto de guerreiros que reconheciam força um no outro. Juntos, Constantin disse. Juntos. Werner ecoou. Parte 8. A noite da lua de sangue. O sol começou sua descida em direção ao horizonte, enquanto 2 grupos improváveis trabalhavam lado a lado nas colinas ao sul. Os homens da vila cavavam fossos e os revestiam com estacas afiadas, disfarçados com galhos e folhas. Os jovens lobisomens usavam sua força superior para derrubar árvores, criando obstáculos e pontos de estrangulamento. Thomas trabalhava com cordas e armadilhas de laço, suas habilidades de carpinteiro adaptadas para propósitos mortais. Ao seu lado, um jovem lobisomem chamado Victor aprendia as técnicas humanas, maravilhado com a engenhosidade delas. Vocês, humanos, são mais espertos do que nos disseram. Victor comentou observando Thomas amarrar um nó complexo. E vocês, lobisomens, são menos monstruosos do que nos contaram. Thomas respondeu com um sorriso. Engraçado como histórias se tornam distorcidas quando as pessoas não se falam. Isadora circulava entre os grupos,
ajudando onde necessário, mas principalmente sentindo seu controle escorregar. A lua ainda não havia nascido, mas ela podia senti-la lá embaixo do horizonte, puxando seu sangue como uma maré invisível. Suas mãos tremiam, seus dentes doíam. Cada nervo em seu corpo gritava para ela se transformar, correr, caçar. Quanto tempo você tem? Constantin apareceu ao seu lado, sua própria voz tensa. Ele estava lutando a mesma batalha. Ela podia ver, músculos se contraindo, olhos brilhando intermitentemente dourados. Talvez 1 hora, Isadora estimou. Quando a lua nascer, não vou conseguir segurar. Nenhum de nós vai, Constantin concordou. Ele olhou para onde as tropas mistas trabalhavam. Estranho, não é? Dias atrás, eu teria morrido antes de pedir ajuda humana. Agora estamos apostando tudo nesta aliança. As pessoas mudam, Isadora disse suavemente. Até reis alfas. Ele olhou para ela, e havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Não raiva, não desejo, mas algo mais suave. Aceitação, talvez. Você me mudou, ele admitiu. Ao recusar o vínculo, ao escolher seu próprio caminho, mostrou-me que força não é apenas dominar, mas também adaptar. Ainda dói, Isadora, o vínculo rejeitado, mas estou aprendendo a viver com isso. Sinto muito, ela disse e quis dizer, por causar dor a você. Não sinta, Constantin balançou a cabeça. Você seguiu seu coração. Isso é mais corajoso do que seguir o destino. E talvez haja outra lá fora para mim. Alguém que me escolherá não porque as estrelas dizem, mas porque ela quer. Antes que Isadora pudesse responder, Sorina apareceu, correndo em velocidade quase sobre-humana. As sombras estão se movendo, ela relatou, respirando pesadamente. Eles deixaram o acampamento indo para o norte, direto para nós. Quantos? Constantin exigiu. Todos, 22 lobos, já transformados. Davorin os lidera. Um arrepio percorreu o grupo reunido. Davorin, o alfa das sombras, era uma lenda. 2,5 metros em forma de lobo, pelos negros como o vazio entre as estrelas, e força que se dizia capaz de rasgar um urso ao meio. Então eles sabem, Magnus disse calmamente, se juntando a eles. Sobre nossa aliança, sobre nossos planos. Provavelmente tem espiões que observaram a reunião. Não importa, Werner disse, caminhando até o grupo com determinação férrea. As armadilhas estão prontas. Temos nossa posição. Se eles vêm até nós, perfeito. Significa que não temos que caçá-los. Constantin assentiu, seu rosto se transformando na máscara de um general. Humanos, tomem posições atrás das árvores caídas, arqueiros no terreno elevado. Werner, você comanda o flanco esquerdo. Piotr, o direito. Horen, você fica para trás com os reservas. Se a linha quebrar, você é nossa última defesa. Ele se virou para seus lobisomens. Nós nos transformamos agora, antes da lua nascer. Usamos o que resta de nossas mentes humanas para coordenar. Quando as sombras chegarem, os atingimos pelas laterais enquanto os humanos os prendem com flechas e lanças da frente. Sorina, você lidera o flanco direito. Victor, o esquerdo. Eu vou direto ao centro, direto para Davorin. Eu vou com você, Isadora disse. Não, Constantin começou, mas ela o cortou. Não peça, não ordene. Eu vou porque escolho ir. Porque ele me ameaçou. Ameaçou Thomas. Ameaçou tudo que construímos. Davorin é meu para enfrentar tanto quanto seu. Por um momento, Constantin parecia pronto para argumentar. Então ele assentiu. Muito bem. Nós 3 então. Ele olhou para Sorina. Você, eu e Isadora no centro. Magnus, você coordena de trás. Use sua experiência para ajustar táticas conforme necessário. E eu? Thomas perguntou, aparecendo ao lado de Isadora. Você fica aqui, Isadora disse firmemente, com os reservas. Por favor, Thomas. Mas, por favor, ela segurou seu rosto com ambas as mãos. Preciso saber que você está seguro, que se eu cair, você sobreviverá. Prometa-me. Os olhos de Thomas se encheram de lágrimas, mas ele assentiu. Eu prometo, mas você também promete. Promete que vai sobreviver, que vai voltar para mim. Prometo. Isadora o beijou, longo e profundo, sabendo que poderia ser a última vez. Te amo, Thomas. Em qualquer forma, em qualquer vida, sempre te amarei. E eu te amo. Ele sussurrou contra seus lábios. Então a lua começou a nascer, enorme e vermelha no horizonte oriental.
e Isadora sentiu seu controle se despedaçar como vidro. A transformação tomou todos os lobisomens ao mesmo tempo. 29 lobos surgiram onde momentos antes haviam estado homens e mulheres. Constantin era enorme, pelos negros brilhando sob a luz da lua, olhos dourados flamejando com inteligência e fúria. Sorina era menor, mas letal, cada músculo definido para matar. E Isadora era a graça prateada, presa entre seu eu humano e animal, ainda capaz de pensar, mas com cada instinto gritando para caçar. Os humanos recuaram involuntariamente quando viram a transformação, mas Werner os manteve firmes. São aliados, ele lembrou a eles. Nossos aliados. Lembrem-se disso. E então, vindo das colinas ao sul, uivos ecoaram. Não uivos de comunicação ou alegria, mas de fome e ódio. As sombras vinham. Através dos olhos de lobo, Isadora os viu emergindo da escuridão. 22 demônios de pelos negros e olhos vermelhos, cobertos em símbolos de rituais de sangue antigos. Na frente deles, corria um lobo que fazia até Constantin parecer pequeno. Davorin era monstruoso, mais urso que lobo, com presas do comprimento de facas e garras que rasgavam o solo enquanto ele corria. "Firmes!" Werner gritou. "Firmes até minha ordem!" As sombras se aproximaram. 60 metros, 50, 40. Agora! Arqueiros humanos soltaram suas flechas. 20 projéteis voaram através da noite, atingindo a linha de frente das sombras. A maioria ricocheteou em pelos grossos, ou atingiu músculos que curaram em segundos. Mas 3 encontraram olhos, gargantas, pontos fracos, e 3 lobos das sombras caíram, gritando. As sombras hesitaram, surpresas com a resistência. Davorin rugiu ordens, e eles se dividiram, tentando flanquear as posições humanas, e correram direto para as armadilhas. 5 lobos caíram em fossos escondidos, empalando-se em estacas. 3 mais foram pegos por laços, arrastados para o ar onde pendurados indefesos. Mais flechas voaram, mais lobos caíram. Foi quando Constantin atacou. Os lobisomens do norte explodiram de ambos os lados, pegando as sombras em uma pinça letal. A batalha se transformou em caos. Lobos rolando pelo chão, presas encontrando gargantas, garras rasgando carne. Gritos humanos se misturaram com uivos animais enquanto a batalha se espalhava. Isadora correu direto para o centro, onde Davorin se elevava sobre um lobo mais jovem das sombras. Ela saltou, suas presas encontrando o flanco do alfa inimigo, rasgando através de músculos e pele. Davorin rosnou e a arremessou fora como se fosse nada. Ela atingiu o chão duramente, o ar expelido de seus pulmões. Antes que pudesse se levantar, Davorin estava sobre ela, seu peso massivo a prendendo. "Você", uma voz rosnou em sua mente. A consciência alfa que podia falar mesmo em forma animal. A traidora, a puta que escolheu carne humana sobre seu próprio tipo. Isadora lutou, mas ele era forte demais. Suas mandíbulas se abriram, indo para sua garganta. E então, Constantin o atingiu como uma avalanche. Os 2 alfas colidiram em uma tempestade de pelo, presas e fúria. Eles eram igualmente combinados em tamanho e força, e a batalha entre eles fez o chão tremer. Isadora se levantou, cambaleando, e viu o campo de batalha à sua volta. Os lobisomens do norte e os humanos estavam vencendo. As armadilhas e táticas haviam dizimado as fileiras das sombras, mas o custo era alto. Ela podia ver corpos, tanto lobisomens quanto humanos, espalhados pelo chão. Werner ainda lutava, seu machado coberto de sangue negro. Magnus, em forma de lobo grisalho, coordenava os jovens guerreiros com uivos precisos. E lá, nos reservas, Thomas observava com horror e orgulho enquanto sua esposa lutava por suas vidas. Isadora virou-se de volta para Constantin e Davorin. O alfa das sombras estava ganhando, sua pura brutalidade superando a habilidade de Constantin. Ele tinha mandíbulas fechadas em torno da garganta de Constantin, apertando, e Isadora podia ver a luz desaparecendo dos olhos dourados de Constantin. Não! O pensamento cortou sua mente com clareza absoluta. Constantin poderia nunca ter sido seu companheiro romântico, mas ele era seu alfa, seu amigo, um lobo de honra que estava tentando ser melhor. Ela não permitiria que ele morresse. Isadora correu, construindo velocidade, e saltou sobre as costas de Davorin. Suas presas encontraram a base de seu pescoço, onde a espinha encontrava o crânio.
o ponto mortal que cada lobisomem conhecia, mas raramente podia alcançar, e mordeu com tudo o que tinha. Sangue jorrou, quente e cobre. Davorin gritou, soltando Constantin, tentando alcançá-la. Mas Isadora segurou firme, suas mandíbulas trancadas, sentindo o osso começar a rachar sob sua pressão. Solte! Solte, cadela! Mas ela não soltou. Segurou até que Davorin tropeçou, até que ele caiu, até que seus movimentos ficaram mais lentos. Depois pararam. O Alfa das Sombras estava morto. Um silêncio chocado caiu sobre o campo de batalha. As sombras restantes, talvez 5 ou 6 ainda vivos, olharam para seu líder caído, e então, como um só, fugiram para a noite. Os lobisomens do norte não os perseguiram. Eles haviam lutado o suficiente. Isadora soltou o pescoço de Davorin e cambaleou para o lado. Ela estava coberta de sangue, exausta até os ossos, mas viva. Constantin se levantou lentamente, sua garganta sangrando, mas já começando a curar. Ele olhou para ela, e então fez algo que chocou a todos. Ele abaixou sua cabeça, um alfa reconhecendo uma igual. Você salvou minha vida. Sua voz ressoou na mente dela. Você lutou como uma verdadeira alfa. Obrigado, Isadora. Ao redor deles, tanto lobisomens quanto humanos começaram a se levantar, avaliando os danos. Eles haviam perdido 7 lobisomens e 4 humanos. Perdas terríveis, mas poderia ter sido muito pior. Werner caminhou lentamente até Constantin, segurando seu machado frouxamente. Por um momento, lobo e homem se encararam, então Werner assentiu, um único movimento de respeito. Constantin assentiu de volta. A batalha havia terminado, e algo novo havia começado. Parte 9. Novo amanhecer. Quando a lua finalmente baixou e o amanhecer pintou o céu de rosa e dourado, os lobisomens se transformaram de volta para a forma humana. Estavam exaustos, ensanguentados, mas vitoriosos. Isadora encontrou Thomas imediatamente, correndo para seus braços. Ele a segurou apertado, sem se importar que ela estivesse coberta de sangue e sujeira. Você prometeu voltar. Ele sussurrou contra seu cabelo. E você voltou. Você sempre volta. Sempre, ela prometeu. Ao redor deles, lobisomens e humanos começaram o trabalho sombrio de lidar com os mortos. Os guerreiros caídos de ambos os lados foram reunidos com respeito. Magnus conduziu um ritual lobisomem antigo, cantando seus mortos para o próximo mundo. Horen recitou preces humanas, dando aos homens caídos as últimas bênçãos. E, notavelmente, cada grupo participou do ritual do outro. Humanos ficaram silenciosamente enquanto Magnus cantava. Lobisomens curvaram suas cabeças enquanto Horen orava. Quando os rituais terminaram, Constantin chamou todos juntos. Hoje, ele disse, sua voz rouca de ferimentos mais forte. Hoje prova que somos mais fortes juntos do que separados. Lobisomens da Alcateia do Norte e humanos de Berdam lutaram lado a lado, sangraram juntos e venceram juntos. Ele pausou, olhando em volta para o grupo misto. Sugiro que isto não termine aqui. Sugiro que formalizemos uma aliança. Seus humanos são bem-vindos em nosso território. Nosso povo comerciará em sua vila. Compartilharemos conhecimento, recursos, e quando ameaças vierem, e elas virão, as enfrentaremos juntos. Werner deu um passo à frente. Fala por mim, e acho que por muitos na vila. Esta noite mudou como vejo seu povo. Vocês não são monstros, são guerreiros, pessoas com honra e coragem. E vocês não são as criaturas fracas que nos disseram que eram. Sorina adicionou, seu braço em uma tipóia, mas seus olhos brilhando com respeito. Vocês lutam com inteligência e bravura. Há muito que podemos aprender uns com os outros. Horen, que havia se mantido em silêncio, finalmente falou. Isto vai ser difícil. Muitos em minha vila vão temer, vão resistir. Mas eles não estiveram aqui esta noite. Não viram o que eu vi. E vou fazer com que entendam que somos mais seguros como aliados do que como estranhos. Magnus se adiantou, apoiando-se em um cajado. Então deixe-me sugerir isto. Uma semana a partir de agora, realizamos uma festa, uma celebração. Convidamos todos da vila, todos da Alcateia. Compartilhamos comida, compartilhamos histórias. Deixamos nossos povos se conhecerem não como guerreiros em batalha, mas como vizinhos em paz. E no centro dessa festa, Constantin acrescentou, olhando para Isadora e Thomas. Celebramos a união que começou tudo isso. Isadora e Thomas,
casados pela tradição humana, mas não ainda pela nossa. Deixe-os passar pelo ritual de vínculo lobisomem, na frente de ambos os povos, mostrando que amor pode construir pontes entre mundos. Isadora piscou surpresa. Você me daria sua bênção? Não apenas minha bênção, Constantin disse, e havia tristeza, mas também paz em seus olhos. Mas minha celebração. Você escolheu seu caminho e provou com sangue e coragem que foi a escolha certa. Se alguém merece ser honrada pela alcateia, é você. Lágrimas brilharam nos olhos de Isadora enquanto ela assentiu. Eu ficaria honrada. Thomas a puxou para perto, beijando sua testa. 2 cerimônias de casamento. Estou sendo mimado. Risadas percorreram ambos os grupos. Humanos e lobisomens juntos, compartilhando alegria depois de compartilharem batalha. Nos dias que se seguiram, a aliança começou a tomar forma. Lobisomens ajudaram a reconstruir partes da paliçada da vila que haviam caído em desuso. Humanos compartilharam técnicas de cultivo que poderiam ajudar os lobisomens a estocar comida para o inverno. Crianças de ambas as espécies brincavam juntas, seus medos e preconceitos ainda não enraizados em seus corações. Não foi fácil. Houve momentos de tensão, mal-entendidos. Medos de séculos não desapareceram da noite para o dia, mas cada dia ficava um pouco mais fácil. Cada interação construía mais confiança. E então veio o dia da festa. O campo de grama verde foi transformado. Mesas de madeira se alinhavam em um lado, carregadas com comida humana, pães, guisados, bolos. Do outro lado, lobisomens haviam preparado caça, veado assado, javali, peixe do rio. No centro, uma fogueira enorme ardia, alcançando o céu noturno. Centenas se reuniram. Quase toda a vila de Berdam e toda a Alcateia do norte. Havia cautela ainda, mas também curiosidade e esperança. Quando a lua nasceu, cheia e prateada, Constantin chamou por silêncio. Esta noite, ele anunciou, não celebramos batalha, celebramos paz, celebramos a possibilidade de 2 povos, tão diferentes, mas não tão diferentes assim, encontrarem terreno comum. Ele gesticulou para Isadora e Thomas, que estavam no centro do círculo. Isadora estava vestida em uma roupa tradicional de lobisomem, peles de lobo cinza adornadas com penas e ossos. Thomas vestia suas melhores roupas, simples mas limpa, seus olhos brilhando com emoção. Isadora, filha de Gregórios, rejeitou as tradições que a teriam ligado contra sua vontade. Constantin continuou. E ao fazer isso, mostrou-nos que verdadeira força vem da escolha, não da obrigação. Ela escolheu Thomas, um humano, e através dessa escolha, construiu uma ponte que agora todos nós cruzamos. Magnus se adiantou, carregando um cálice de madeira esculpida. O ritual de vínculo lobisomem é simples, ele explicou, para o benefício dos humanos presentes. 2 parceiros bebem do mesmo cálice, sangue misturado com vinho, simbolizando que a partir de agora suas vidas estão entrelaçadas. É um vínculo que não pode ser quebrado, mesmo pela morte. Ele ofereceu uma pequena faca para Isadora, que fez um pequeno corte em sua palma. Seu sangue pingou no cálice, então Thomas fez o mesmo. Seu sangue, vermelho humano comum, misturando-se com o dela. Magnus despejou o vinho sobre o sangue, misturando-os juntos, e ofereceu o cálice para Isadora primeiro. Ela bebeu, o gosto de cobre e uvas dançando em sua língua. Então passou o cálice para Thomas, que bebeu sem hesitação. Com este ato, Magnus anunciou: vocês estão vinculados, lobo e humano, 2 almas que escolheram uma a outra. Que seus dias sejam longos, seus filhos fortes, e seu amor eterno. Aplausos explodiram, de lobisomens e humanos juntos. Isadora e Thomas se beijaram, e foi como selar todo o mundo, passado, presente e futuro, em um único momento perfeito. A festa continuou até o amanhecer. Música foi tocada, canções humanas e cânticos lobisomens. Histórias foram compartilhadas, e lentamente, conexões foram feitas. Werner encontrou-se profundamente conversando com Sorina sobre táticas de batalha. Mirena ensinou a algumas mulheres da vila sobre ervas curativas. Jovens de ambas as espécies desafiavam uns aos outros em competições amigáveis de corrida e força. Constantin ficou na beira, observando tudo, e quando Isadora se juntou a ele, ele sorriu. Um sorriso real, não tingido com amargura. Você fez isto acontecer,
ele disse. Ao recusar-se a aceitar as coisas como sempre foram feitas, ao exigir o direito de escolher, você mudou tudo. Nós fizemos isto acontecer, Isadora corrigiu. Você poderia ter se recusado a trabalhar com os humanos, poderia ter deixado seu orgulho nos condenar a todos, mas você não fez. Você mudou, Constantin. Você cresceu. Ou talvez, ele admitiu, ou talvez apenas finalmente entendi o que realmente significa ser um alfa. Não dominar, mas servir. Não controlar, mas guiar. Não temer mudanças, mas abraçá-las. Ele olhou para ela, e havia algo em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Contentamento genuíno. Sou feliz por você, Isadora. Você e Thomas. Verdadeiramente feliz. Obrigada, ela disse suavemente. Isso significa tudo para mim. Eles ficaram juntos em silêncio confortável, observando suas duas tribos, não mais separadas, mas começando a se misturar em algo novo. Epílogo. 5 anos depois. A cabana nas Colinas Verdes havia crescido. Agora havia um estábulo para as 3 cabras, um galinheiro maior e uma pequena adição onde uma oficina de carpintaria prosperava. Thomas tinha se tornado conhecido em toda a região por seus móveis, seu trabalho procurado tanto por humanos quanto por lobisomens. Mas o maior barulho vinha de dentro da cabana, onde 2 pequenos furacões de energia corriam por todo lado. Helena, Mikhail, acalmem-se! Isadora chamou, mas estava rindo enquanto suas crianças gêmeas, 4 anos com os olhos verdes dela e o cabelo castanho dele, perseguiram um ao outro em círculos. Mas mamãe, Mikhail disse que ele pode se transformar antes de mim. Helena protestou, seus olhos brilhando dourado momentaneamente antes de voltarem ao verde. Eu posso. Mikhail insistiu, e de fato pequenos pelos começaram a brotar em seus braços antes de desaparecerem novamente. Thomas entrou pela porta, carregando madeira para a lareira, e riu da cena. Nossas pequenas criaturas estão competindo novamente? Sempre. Isadora suspirou, mas havia imenso amor em sua voz. Seus genes lobisomens estão começando a aparecer mais cedo do que eu esperava. Magnus disse que metade humana geralmente retarda o despertar até 7 ou 8 anos, mas estes 2 estão determinados a quebrar todos os recordes. Como sua mãe, Thomas disse, beijando o topo de sua cabeça enquanto passava. Uma batida na porta interrompeu o caos doméstico. Isadora abriu para encontrar Constantin, agora acompanhado por uma mulher linda com cabelos ruivos e olhos cor de âmbar. Sorina. Nos últimos 2 anos, ela e o rei Alfa haviam se tornado próximos, e havia rumores de que uma cerimônia de vínculo estava chegando. Tio Constantin, tia Sorina, as crianças gritaram, correndo para abraçá-los. Constantin as levantou com facilidade, uma em cada braço. Meus pequenos lobos cresceram tanto, ele declarou. Logo serão fortes o suficiente para caçar comigo. Nós já somos fortes. Helena insistiu. Ela tem seu temperamento. Constantin disse a Isadora com um sorriso. E seu orgulho, Isadora retrucou. Eles se sentaram para o jantar. Um evento comum agora. Lobisomens e humanos compartilhando refeições como amigos e família. A conversa fluiu facilmente, preenchida com histórias da vila e da alcateia, planos para o próximo festival de colheita, fofocas sobre qual jovem lobisomem estava cortejando qual humana da vila. A aliança havia se mantido e crescido. Comércio floresceu entre os 2 povos. Alguns humanos haviam até escolhido viver com a alcateia, fascinados por seus costumes. E vários lobisomens haviam se instalado perto da vila, incluindo Mirena, que agora treinava curandeiros humanos em seus métodos. Havia desafios ainda, preconceito que levaria gerações para desaparecer completamente, desacordos sobre território e recursos. Mas comparado com os velhos tempos de isolamento e suspeita, era um paraíso. Depois que o jantar terminou e as visitas foram embora, Isadora ficou na porta da cabana, observando as estrelas. Thomas veio atrás dela, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. Alguma vez se arrepende? Ele perguntou suavemente. Sua escolha, há 5 anos, rejeitando Constantin e escolhendo a mim, Isadora virou-se em seus braços, olhando para o rosto dele, mais velho agora, pequenas rugas aparecendo em seus olhos, mas ainda o homem que ela amava com cada pedaço de sua alma. Nunca, ela disse firmemente. Nem por um momento. Você me deu uma família, amor verdadeiro, e a liberdade de ser ambos os lados de mim mesma.
Lobo e mulher, selvagem e doméstica, forte e suave. Não trocaria isto por todos os destinos escritos nas estrelas. Nem eu. Thomas a beijou, suave e doce. Nem eu. Lá dentro, as crianças finalmente haviam se acalmado, suas pequenas respirações uniformes enquanto dormiam. Fora, a lua brilhava prateada e completa, testemunha de tudo que havia mudado, tudo que havia sido conquistado. Isadora levantou seu rosto para a lua, sentindo sua atração, mas não mais lutando contra ela. Era parte dela, como seu amor por Thomas era parte dela, como sua conexão com a alcateia era parte dela. Ela havia feito sua escolha 5 anos atrás, trocar o rei Alfa por um humano, e apesar de toda a dor, toda a luta, toda a incerteza, tinha sido a escolha certa, não porque o destino disse, não porque era fácil, mas porque era dela, e no final, isso era tudo que importava, e fim.